Então, eu vou falar do conceito de mentalização na psicanálise contemporânea, né, de Marty até Peter Fonagy. Então, vejam bem, eu vou falar de uma forma assim um tanto esquemática, porque é bastante coisa, bastante conteúdo, né, e complexo, certo? Então, vamos lá. Então, foi Pierre Marty, psicanalista francês, em 1962, ele lançou um artigo chamado Pensamento Operatório. Do que se trata? Notem bem, hoje em dia, já faz uns 25 anos, que ficou uma banalidade na medicina se dizer que o estresse desencadeia doenças físicas, né? Mas, vejam bem, uma mesma situação estressora pode, no indivíduo, levar ele a desenvolver uma doença física. Por exemplo, o infarto do miocárdio. Mas num outro indivíduo não acontece nada. Por que essa diferença? Então, justamente é porque existe o fator pensamento operatório que é facilitador de doenças físicas, né? Note bem, se eu pego doenças graves, o que seria uma doença grave? Aquela em que, se não for oferecido nenhum tipo de tratamento médico, de todo tipo, inclusive medicação, a doença é quase sempre fatal. Isso seria uma doença grave, como câncer, por exemplo. Agora, doenças que não são doenças físicas, mas não são graves, não são fatais, como, por exemplo, digamos, artrite reumatoide, tá certo? Nesses casos de doenças graves, no caso de doenças graves, o pensamento operatório é muito presente. Nós vamos ver do que se trata, mas ele é muito presente. Mas ele não precisa existir tanto nas doenças que não são graves, tá certo? Ele é mais constante nas doenças graves, né? Do que se trata? Eu vou falar dele mostrando como que é um paciente em psicoterapia, certo? Então, diz o Pierre Marty, o paciente, ele descreve, ele é descritivo, vai como se fosse uma espécie de boletim de ocorrência. Ele vai descrevendo sem intercalar reflexões, certo? Fala sempre do tempo presente, espontaneamente, a não ser que eu pergunte, ele não remete nem ao passado longínquo e nem a fantasias com o futuro, no futuro distante, tá certo? Ele, ele, os pensamentos dele geralmente são pensamentos atrelados a ações. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou então, enquanto está fazendo a ação, é o pensamento que vai acompanhando a ação, né? Quanto à vida onírica, quando o paciente conta algum sonho, os sonhos, eles não têm aquelas coisas bizarras que a gente não sabe de onde é que o sujeito tirou aquilo. São sonhos realmente que reproduzem muito cenas do dia a dia, da vida cotidiana, né? Bom, um belo dia o paciente chega na sessão, é, né, porque ele costuma falar de acontecimentos, o que aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E um belo dia ele chega e fala, olha, desde a última sessão não aconteceu nada, não tem o que falar, não aconteceu nada, né? Então, ele se baseia assim nesses é, acontecimentos. Muito bem. Depois o Pierre Marty, mais tarde, trocou o nome de pensamento operatório por mamentalização, né? E ficou, e é justamente esse o termo que a gente vai desenvolver aqui, mas ele começou como pensamento operatório. É, como é que ele funciona na questão da somatização, né? Então, vejo bem, a sequência seria o seguinte: o sujeito vive uma situação difícil na vida dele, por exemplo, desemprego, abandono, perda, situação difícil, mas o pensamento operatório não dá, não ajuda ele a elaborar mentalmente esse problema, a entrar no problema que ele viveu, que está passando por ele, entrar, pensar, que a gente chama de elaboração psíquica. Porque o pensamento operatório não abarca a possibilidade de uma elaboração psíquica. E como o problema não é absorvido, metabolizado mentalmente, ele pega o corpo da pessoa.
E a pessoa fica, então, doente, como eu disse para vocês, isso funciona mais nas doenças graves, né? Ora, mas pode acontecer também que uma pessoa tenha uma boa mentalização, mas que sofra traumas ou, vamos dizer assim, dificuldades na vida muito difíceis, muito pesadas, entendeu? Né? E tudo, geralmente, às vezes, simultâneas, duas, três, ou uma atrás da outra, uma na sequência da outra. Aí o que acontece com ela? Ela tem uma boa mentalização, mas ela sofre uma desmentalização. Ela perde aquele funcionamento mental mais rico dela, ela perde, primeiro, ela perde ele, e segundo, numa segunda fase, vem uma somatização, certo? Então ela pode sofrer, quer dizer, uma pessoa com boa mentalização, mas dependendo da situação estressante, ela desmentaliza primeiro e depois adoece fisicamente, também com doença grave, possivelmente. Qual é a causa da má mentalização inerente na pessoa, né? Não dessas que desmentalizam? Qual é a causa da má mentalização? Seria, então, para o Pierre Marty, maus tratos com o bebê ou negligência com o bebê. Primeiros 3 anos de vida determina se a mentalização vai ser boa ou não, tá certo? Muito bem. Na sequência, então, dessa questão da mentalização, nos Estados Unidos, 9 anos depois, um professor de Harvard chamado Peter Sifelius, ele introduziu o termo alexitimia, que a etimologia da palavra significa sem palavra para as emoções, né? E ele relacionou a alexitimia com doenças somáticas, né? Mas ele nem conhecia o pensamento francês do Pierre Marty, não conhecia, certo? Mas então até ficou sabendo que se queixaram até de plágio, a pessoal da França se queixou de plágio, né? Mas realmente, então, o que ele quer dizer com isso, alexitimia? Que tem pessoas que discriminam mal os sentimentos, não sabem direito o que estão sentindo. Então, para tudo que é tipo de sentimento negativo, por exemplo, a pessoa fala mal, tô mal. Como é que você anda assistindo? Tô mal. Nervoso, tenso, mas não consegue discriminar bem os afetos, certo? Não tem muita palavra, não sabe muito bem o que está sentindo, uma coisa vaga, turva, né? Então, e pessoas desse tipo se relacionou também com as doenças somáticas. Mas na hora que eles ficaram sabendo do pensamento operatório francês, reconheceram e juntaram as duas coisas. Então ficou, e a definição de alexitimia a partir daí, ficou então tanto o lado afetivo, que tem a ver com alexitimia, quanto o lado cognitivo, que tem a ver com o pensamento operatório. Então ficou essa junção, se fizeram várias escalas para medir a alexitimia das pessoas, a mais aplicada delas, que como é a escala de alexitimia de Toronto, né? Que é mais aplicada. Então, ela é muito usada em pesquisas, né? Certamente fizeram um mundaréu de pesquisas, por exemplo, fazendo pesquisas longitudinais com indivíduos mais alexitímicos, e, de fato, depois de 25, 30 anos de acompanhamento, existe uma mortalidade bem mais maior neste grupo do que no grupo controle, tá certo? E também tem um uso clínico importante, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, quando a pessoa entra numa hospitalização, ele responde a essa escala da lexitimia, se ele acentua alexitímico, né, ele tem um acompanhamento psicológico para ajudá-lo na doença física pela qual ele entrou no hospital, né? E os outros que não têm alexitimia são dispensados do acompanhamento psicológico, tá certo? Muito bem. Então, chegamos agora em Peter Fonagy. Eu vou falar desse jeito que é meio abrasileirado, Fonagy, tá certo? Então vamos lá, quem que é? Então, o Fonagy, ele,
acho que não tem nem 70 anos de idade, tá certo? Praticante muito ativo, e ele é o diretor do Centro Ana Freud, em Londres. Aliás, cuja patrona é a princesa Kate Middleton, né? Então, vejam bem, ele tem uma produção muito grande, o Foragy, mas, olha, uns 5% só do que ele escreve é de autoria única. O resto é só coautoria. Às vezes, equipe grande, 5, 6 pessoas, em livros, em artigos, no mundaréu de artigos que eles escrevem, né? Então, vejam bem, existe uma rede em torno do Foragy aí, vamos dizer, são muitos que participam, existe uma rede grande que pega praticamente todos os países, quase todos os países da Europa Ocidental, Israel também, os Estados Unidos, o Canadá. É uma equipe, é uma rede grande, assim, tá certo? Até a gente vê que a psicanálise aí deixou de ser um tanto regionalista, como ela, por exemplo, com Lacan, com o Winnicott, que é um tanto regionalista, né? Mas aí realmente ela é ampla, né? E eles partiram, da onde veio isso aí? Eles partiram da teoria do apego do Bowlby, do John Bowlby, teoria do apego do John Bowlby, só que eles não é assim, por exemplo, digamos, Melanie Klein, o pensamento da Melanie Klein, entendeu? Eles acrescentaram ao Bowlby tudo isso que nós vamos ver agora, nem tinha no Bowlby, tá certo? Tudo isso, esses foram acréscimos, né? O Bowlby é só ponto de partida. Então vamos ver agora qual que é a noção de mentalização dele, né? Ele aceita perfeitamente o Pierre Marty, a lexitimia, tudo isso é aceito. Ele vai ampliar a questão, tá certo? E ele não vai ele foca a má mentalização ou a lexitimia, mas ele quer fazer uma compreensão da mentalização como um todo, que inclui a boa mentalização também, tá certo? E realmente vocês vão ver, existe uma ênfase muito forte na prática clínica, certo? Então vamos ver lá do que se trata aí, essa mentalização. Ela tem um ponto de partida original. Vamos ver do que é esse ponto de partida original, tá certo? A pessoa se pergunta, por que fulano está se comportando ou falando isto? Ele quer saber o que está por trás, lá na mente da pessoa, deste comportamento, disso que ela está falando. Ou então, de si mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu estou sentindo isso? Tá certo? Então, fazer isso vamos dizer, se voltar para a mente do outro ou para si próprio, isto é mentalizar. É a psicologia do dia a dia. Não é a psicologia científica, é a psicologia do dia a dia de todo mundo. Tá certo? Com base na neurociência, que eles realmente citam bastante, essa equipe do Foragy, eles estabeleceram eixos na mentalização. Que eixos são? São 4 eixos. Vamos ver. Um primeiro seria o eixo afetivo-cognitivo. Então, eles vão ver que existe na mentalização pessoas que puxam mais para o lado afetivo, como, por exemplo, os borderlines, os histriônicos, as personalidades borderline, histriônica, e outros como personalidade obsessivo-compulsiva, puxa para o cognitivo, né? Vocês vão ver que dentro desses eixos, a boa mentalização é o equilíbrio entre esses polos, tá certo? E já é um desequilíbrio da mentalização a puxar muito para um dos polos de eixo. Um segundo eixo seria o externo e interno. O que é isso? Vejam bem, o externo seria, para eu entender a pessoa, seria as expressões faciais, as posturas, tá certo? Notem bem, por exemplo, o paciente borderline, ele tem muita dificuldade de captar
o interno da mente da pessoa. E ele capta, ele procura se virar no mundo, entender, muito pelas expressões faciais. Ele é hipersensível às expressões faciais dos outros, né? Então, por exemplo, até meio paranoico, né? Digamos você, por exemplo, como terapeuta, de repente você boceja levemente, ele já acha que você não aguenta mais ele, tá certo? Aqui tem uma força muito grande, assim, ele fica muito perseguido, procura, tem uma sede de sinais de expressão faciais, assim, muito bem. Ora, por outro lado, por exemplo, um paciente antissocial, né, personalidade antissocial, como foi mostrado em várias investigações, ele tem uma dificuldade de reconhecer significado em expressões faciais. Tem uma dificuldade. Mas ele capta bem a vida interna do indivíduo, a problemática interna do indivíduo. Tanto é que ele faz mau uso disto, né, para extorquir, se aproveitar da pessoa. Então, vamos lá. Por exemplo, outro eixo, né, seria o sujeito e objeto. Né? Então, por exemplo, um narcisista, personagem narcisista, é uma pessoa que tem pouca visão do outro, pouca visão do outro. E mal enxerga a outra pessoa, o personagem narcisista, né? Ao passo que, como já vimos, o antissocial não só ele é o interno, mas também é o objeto. Né? Se eu peço para um antissocial para ele falar de si mesmo, é uma dificuldade muito grande. Ele sabe falar do outro, mas não sabe falar de si próprio. Então, até já posso adiantar para vocês que na clínica, o que a gente faz, uma das coisas que a gente faz para melhorar a mentalização é puxar o indivíduo para o polo ao qual ele se opõe. Eu estou um antissocial, eu vou ficar insistindo para ele falar de si mesmo. Tá? Muito bem. Finalmente, o último eixo seria o controlado e o automático. Controlado nada mais é do que a própria mentalização mesmo, no sentido de que eu fico tentando desvendar o que o outro tem na mente. E uso de tudo que é recurso, história de vida, situações, repetições de situações, entendeu? É uma atividade lenta, porque eu quero entender o outro através da reflexão, quero entender, ela é lenta e demanda esforço, né? Não se compreende o outro instantaneamente, não existe uma empatia assim que faz a gente entender o outro instantaneamente. Precisa ter um trabalho mesmo para compreender outra pessoa. Ao contrário, quando, por exemplo, um borderline que tem dificuldade com justamente esta compreensão que a gente fala de controlada, de reflexão, então, no momento de emoção, muito emotivo assim, ele tende a ter respostas muito rápidas, baseadas em coisas pré-concebidas dele, tá certo? Muito bem, olha, o que eu estou falando para vocês aí é o seguinte, são distorções da mentalização quando puxa muito para um lado e para o outro. Mas agora o que eu vou falar para vocês são de situações clínicas ditas de falha da mentalização. Ela some de vez. E seriam regressões a momentos do desenvolvimento infantil, pré-mentalização. A mentalização propriamente dita viria por Pierre Marty, em várias investigações na psicologia cognitiva, viria a partir de 3 anos de idade. O que vem antes? Vamos entender. O que vem antes, vamos ver. Primeiro seria, então, o modo teleológico. O que é o modo teleológico? Pensa num cachorro. Você vai sair passear com o cachorro. Você pega a coleira, ele vê você com a coleira, ele faz a ligação. Isso é coleira, vamos passear. Mas o cão não capta nada do que está na tua mente. Nada. Para ele não existe a tua mente. Existe a coleira que leva ele a passear. O que você está pensando, sentindo? Não tem a menor captação nisso. Tá certo? Então, seria num primeiro ano de vida,
seria, segundo o Foragy e também a psicologia cognitiva, seria este a maneira da pessoa entender os outros, certo? Nota bem, isso aparece na clínica. De que forma? Tem pessoas que estão com dificuldade forte de captar a mente do outro e de a si mesmo, não consegue se entender e nem do outro. Então, por exemplo, ela não consegue captar que um terapeuta se interessa por ela. Então, ela vai querer provas disso, querendo marcar sessões extras, certo? Né? Pedindo coisas para o terapeuta, né? E assim como eu, por exemplo, então, há muito tempo atrás aí, eu tive uma paciente que toda noite o marido tinha que transar com ela, porque ela não conseguia captar o apego dele por ela, o amor, entendeu? Ela precisava de provas de amor, né? Nesse sentido, também as automutilações, entendeu? Automutilação é uma maneira de eu fazer a pessoa se preocupar comigo. Eu não consigo entender de outra maneira, a não ser através de algo físico, certo? Precisa passar por algo físico, por dificuldade de captação da mente. Outra situação de falha total da mentalização, que é chamado realidade psíquica. Porque a partir do segundo ano de vida, um bebê, ele teria o seguinte: vamos ver o que ele acha. Mamãe, ele vem na cabeça dele, mamãe está brava comigo. Né? Aí ele chega para a mãe, ele chega para a mãe, tá brava? Tá, né? Vamos dizer assim. Não pensa numa criança não de 2 anos, pensa numa criança de 6 anos. Tá brava comigo? Tô. Quando ela fala que tá, aí a coisa fica barra pesada. É diferente dele só tá pensando. Ela tá brava comigo, ela tá. Entende? Então, o que significa uma criança de 2 anos de idade? Que o pensamento é real também, equivale à realidade. Tá certo? Né? Então, veja bem, que o pensamento seja como a realidade, na clínica, nos adultos, já, pessoa grande, na clínica, né, faz com que, por exemplo, certos anseios, certas ansiedades da pessoa fiquem muito fortes. O medo vira uma coisa muito forte, porque aquilo já fica algo muito real, né? E a pessoa vai vivendo aquilo, vai vivendo situações de forte emoção. Por exemplo, minha filha é egoísta, ela só pensa nela, e ela vive aquilo, não é um pensamento, vira uma forte realidade. Nessa hora, assim como quando o pensamento só está, quando o paciente tem assim, nessas falhas de mentalização, a intervenção do terapeuta é inútil. Ele não consegue, porque não há alternativa. Na realidade psíquica, essa que eu estou falando para vocês, minha filha é egoísta, não sei o quê, ela é vivida com tanta realidade que não há outra possibilidade, não há alternativa. Então você não consegue ter uma intervenção eficiente. Você precisa tirar o paciente desta realidade psíquica, né, de equivalência psíquica. Você precisa tirar ele para poder ter acesso. Tá certo? E, finalmente, uma terceira falha de mentalização, que é o que faz de conta. Porque também o bebê ele alterna entre a equivalência psíquica e o jogo. O jogo é o contrário da equivalência psíquica. Aquilo não é real. Aquilo que ele está brincando não é real. Enquanto que na equivalência psíquica é real. Então ele pode estar nos dois mundos, uma hora num, uma hora no outro. Tá certo? Muito bem. Ora, então, um paciente, por exemplo, pode chegar no modo faz de conta, ele pode dizer para você, ó, acho que minha ansiedade é um problema de comunicação. Acho que minha ansiedade é um problema de comunicação. Não tem realidade nenhuma nisso. Isso é uma coisa estratosférica. Não tem nada real nisso. Né? Então, vejam bem, às vezes o paciente pode planar numa ideias, pensamentos, assim, e a gente não vê nada real. Certo? E o terapeuta também, às vezes, pode embarcar nessa e os dois ficam falando de coisas sem realidade nenhuma. Essa questão do faz de conta. Agora, falar para vocês, acho que nós vamos entrar na parte mais interessante, que talvez realmente é o cartão de visita
dessa equipe do Foragy, tá certo? São dois experimentos feitos aqui que nós vamos ver na sequência. Um é chamado a Situação Estranha, que é uma investigação de uma psicóloga, aliás, o Foragy é psicólogo também, de Mary Ainsworth, que trabalhava com o Bowlby, mas fez essa pesquisa só ela. A pesquisa é o seguinte, ela é de grande interesse, né? É que existe assim, uma situação estranha, é assim. A mãe, um bebê de 12 meses, tem que ser um bebê de 12 meses, numa sala, brinquedos, a criança está ali em frente à mãe brincando, entra uma pessoa estranha, fica ali um pouco, a mãe se retira por 3 minutos e volta, né? E só se repetiram isso muitas vezes, mais de 50 vezes foi repetido pelo mundo afora esse tipo de experiência, tá certo? Só existe 4 reações de crianças, só 4, tá certo? Eu vou falar rapidamente. O que é dito criança segura, a criança segura, ela tem o seguinte comportamento. Quando a mãe sai, ela fica choramingando, ela quer ir atrás ali da porta onde a mãe saiu, ela recusa um tanto a pessoa estranha que está ali. Quando a mãe volta, ela logo pega a mãe, fica e rapidamente volta para os brinquedos. A segunda criança dita ansiosa e esquiva, ela é uma criança que as coisas acontecem, ela não se toca, ela fica brincando, o estranho entra, ela fica brincando, a mãe sai, ela fica brincando, tá certo? E não se toca o que aconteceu. Uma terceira possibilidade é dita ansiosa ambígua. Quando a mãe volta, ela fica chorando muito. Antes da mãe, quando a mãe volta, ela agarra a mãe e não larga mais, não quer voltar a brincar, como se ela tivesse medo da mãe se ausentar novamente. Finalmente, o comportamento desorganizado é o bebê que tem comportamentos do tipo, quando a mãe volta, ele vai, se aproxima e desvia para o outro lado. Ou vai andando devagarzinho. Ou rola no chão. Fica rolando no chão na direção da mãe. Ele tem um comportamento que quer e não quer. Entende? Desorganizado. Esta criança desorganizada tem uma trajetória aí um tanto complicada, entendeu? Ela costuma desenvolver, é a trajetória dela, desenvolver lá por 6, 7, 8 anos de idade, o dito transtorno de oposição desafiante, depois transtorno de conduta e, finalmente, personalidade antissocial, né? De 1 ano de idade pode dar nessa trajetória aí. Muito bem. Essas crianças são acompanhadas até os 6 anos de idade. E aos 6 anos de idade, o que vão ver é que aquela criança dita segura, né, aquele primeiro tipo que eu falei, quando se faz teste de competência, ela é superior a todas as outras. É uma criança agradável, simpática, todos os professores elogiam na escola, e as outras são mais problemáticas. Vejam bem, a coisa vai mais longe. Eu vou citar o Foragy. Estudos longitudinais demonstraram uma correspondência de 68% a 75% dessas classificações de apego na infância, esses aí, de 1 ano de idade. E a classificação da idade adulta. Isso aí realmente é muito determinante, tá certo? Essa primeira vivência com os cuidadores. A segunda experiência que eu falei para vocês é da equipe da Mary Mann, que é professora da Universidade da Colômbia, da Califórnia, desculpe, a primeira é da Virgínia, né? Seria o seguinte, é uma entrevista de mais de 1 hora para as mães, pais contarem a história de vida deles, com destaque na relação dos pais, na infância, como era a relação com os pais na infância, e a história de vida deles, tá certo? Eles vão contar. Leva mais de 1 hora, certo? A entrevista. Com várias perguntas, facetas, assim, que teriam que ser respondidas. Muito bem. Eu não vou entrar em detalhes, mas, nota bem, existe um artigo de um filósofo chamado Lógica e Conversação, que a ideia é de uma
fala que seja coerente e consistente. Esse artigo é uma coisa muito difícil de acontecer. Se vocês pegam esse artigo lá na internet, esse artigo para você, ele foi citado 47 mil vezes. Ele é super importante. Só para vocês comparar com o artigo do Lacan, que inaugurou todo o pensamento do Lacan, tem 1.500 citações. Olha a diferença. Pega na internet. Esse da Merriman tem 9.500 citações. São coisas importantíssimas, né? Então, note bem. Qual o interesse disso daqui? Que eles vão ver a narrativa da mãe, a história contada, mãe, pai, a história contada, né? Se ela é coerente, se a história é coerente, sem contradições, tem várias falhas aí que eu não vou entrar em detalhe, não posso não dar tempo. Se ela é uma história dita coerente, essa é a mãe da criança segura. A mãe das outras crianças, que são as inseguras, não tem histórias coerentes. Isso é fantástico, entendeu? A ponto de, veja bem, o Peter Fonagy, da equipe dele lá de Londres, eles fizeram esse tipo de questionário com grávidas. E depois foram repetir aquela experiência lá da Marianne Swords, dessa situação estranha, quando a criança tinha 1 ano. Mas a mãe foi entrevistada antes. Quando a mãe, nessa entrevista grávida, a fala dela é coerente, o filho vai ser daquele tipo lá que eu falei para ele, de seguro, e depois vai ser uma criança de 6 anos. É impressionante, eu sei se parece mentira, mas são vários artigos, várias pessoas repetiram isso em revista científica, não é mais, não tem mais aquelas revistas revista da sociedade de psicanálise, são todas revistas científicas, não é mais aquelas revistas de sociedade de psicanálise brasileira, francesa, inglesa, não é mais isso que tem, né? Depois dos anos 90 para cá, isso aí já não tem muita importância. Muito bem. Agora, então, vamos entender agora o seguinte. O que é isso aí? Essa história dessa coerência, né? Vamos entender o seguinte. Vejam bem. A boa mentalização, que é o nosso assunto aqui, a boa mentalização, ela permite a elaboração, agora, não como a gente falava do martírio, não a elaboração de uma situação difícil de vida, uma perda, por exemplo, que a gente falava, mas ela permite a elaboração de toda a história da vida. Eu faço uma narrativa da minha vida numa sequência de causa e efeitos. Certo? Eu tenho uma história da minha vida elaborada. Então, a narrativa coerente acusa que foi feita essa elaboração. E sendo feita essa elaboração, o que acontece? Melhora os relacionamentos da pessoa e, impressionante, impede a transmissão intergeracional dos transtornos psicológicos. Quer dizer que, na medida que a mãe o mãe e pai não elaboram os seus problemas de vida, eles transmitem para os filhos problemas psicológicos. Ao passo que, na medida que eles são elaborados, a criança tem a vida dela, sem ter a carga dos problemas psicológicos que vão para ela, tá certo? Eu vou terminar citando o grande Daniel Stern a respeito disso daí, tá certo? Vou citar justamente essa questão aí para ficar mais clara, vou citar o livro que tem aí no português, Brasil aqui, Constelação da Maternidade. Vamos lá. Diz o Daniel Stern, por exemplo, a nova mãe poderia descrever sua história passada como uma mãe terrível, inadequada, em que há todas as razões para acreditar que sua mãe foi de fato muito má. Entretanto, a mãe dela foi terrível, foi má. Entretanto, se ela desenvolveu uma representação dessa experiência inicial infeliz, que é coerente, equilibrada, envolvente, mas não super envolvente, ela provavelmente contribuirá para um padrão de apego seguro por parte do seu bebê. Quer dizer, se ela pode ter histórias terríveis, mas se ela conseguiu ter uma narrativa coerente, o bebê dela vai ser seguro.
Ou pode, continua Daniel Stern, ou pode acontecer o oposto. Uma mãe pode descrever a maravilhosa experiência inicial de sua maternagem. Foi fantástico. Mas numa exposição narrativa, sua representação desses eventos felizes é superenvolvida, incoerente e desequilibrada. Essa mãe provavelmente contribuirá para um padrão de apego inseguro com seu bebê. A coerência narrativa sobrepujou a verdade histórica como um preditor mais forte. Esse achado é contraintuitivo, continua, mas ele permite que uma mulher supere um passado ruim ou escape do destino de repeti-lo por meio do trabalho psicológico, que lhe traz entendimento, uma perspectiva mais adequada e lhe permite tornar coerente o seu passado, especialmente sua experiência de cuidados maternos, entendeu? Então, ela torna coerente, então ela deixa, o filho vai ter a vida dele, não carregar os problemas dos pais. Então, com isto, eu finalizo.